a apresentação para César Benjamin. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde aqui aos meus colegas da mesa. Muito obrigado pelo convite. Algumas pessoas até me agradeceram quando eu cheguei aqui. E eu disse, olha, por favor, né? Darcy merece tudo, né? Pelo Darcy a gente muda a agenda, né? Eu vejo que muitos de vocês conheceram o Darcy melhor e por muito mais tempo do que eu. Eu o conheci mais na fase final da vida dele. Na verdade, meu primeiro encontro com ele foi numa mesa de debate, que o tema era presidencialismo versus parlamentarismo. Eu não sei em que ano houve o plebiscito, foi no ano do plebiscito. Nós dois éramos presidencialistas e participamos desse debate. A partir daí ficamos amigos até o fim da vida dele. E a minha sensação é de que quem conheceu o Darcy, mesmo eu que o conheci menos do que muitos aqui, quem conheceu o Darcy não ficou impune dessa experiência, né? Quer dizer, não esqueceu isso, não passou em branco, né? O Darcy era uma pessoa que exalava inteligência, exalava, né, entusiasmo, amor pelo Brasil e pelo povo brasileiro de uma maneira ímpar, né? Nem vou me estender nisso, senão eu começo a chorar aqui e é um problema. Entre os fazimentos do Darcy, que é o tema dessa mesa, eu acho que o mais importante foi ele ter completado uma teoria do Brasil. E é sobre isso um pouco que eu queria falar. Eu acho que o Darcy ele foi a pessoa que coroou um esforço coletivo, não intencional, mas que durou uma geração extensa, ou 2 gerações, ou 1 geração e meia, não importa, perdurou durante algumas décadas, e que ele vai se transformar no profeta da ideia da civilização brasileira, né? E é um esforço extremamente importante, porque durante mais de 400 anos da nossa história, nós convivemos com uma ideia dada de que o Brasil não ia dar certo, não podia dar certo, não era feito para dar certo, né? Quer dizer, o Brasil era um país menor, né? Era um país da periferia, era um país, enfim, todos aqueles estereótipos, né, que cercavam o povo brasileiro. Nós éramos uma nação esmagada pelo peso da influência europeia na época, né? E os nossos intelectuais também, e essa influência europeia nos empurrava 2 grandes determinismos que estavam na moda até a virada do século XX, né? Primeiro, o determinismo racial, a ideia de que a civilização é o produto de um subgrupo humano mais competente, mais avançado, mais capaz do que os outros subgrupos humanos, né? Quer dizer, a modernidade é um período em que os subsistemas regionais do mundo vão se fundindo num sistema mundo, né? Uma fusão que não foi simétrica, foi uma fusão comandada por um centro, né? Um centro europeu, e esse centro europeu constrói a teoria do seu próprio, né? Da sua própria hegemonia, né? E ela desemboca no século XIX num grande esforço intelectual, certamente foi o maior esforço europeu na área de ciências humanas no século XIX, que foi a construção do conceito de raças humanas, né? Uma construção muito sofisticada, que levou décadas, envolveu cientistas muito prestigiosos, envolveu muita medição do corpo humano, do crânio, foi tudo medido, né? E gerou a antropologia física como a teoria, né, que dividia a humanidade em subgrupos chamados raças, né? E estabelecia a hegemonia europeia como um fato natural, né? Um fato natural por condições biológicas. E quando o Brasil se olhava nesse espelho, óbvio, e aceitava, né, esse construto europeu, obviamente ele saía disso diminuído. Nós não somos raça pura, né? Vamos olhar aqui para essa mesa, nós não somos isso aí, né?
não pertencemos a esse subgrupo, né, que é intrinsecamente superior ao resto da humanidade. Então, nós somos menores, né? E um segundo determinismo que vinha muito forte da Europa na época era o determinismo geográfico. A civilização é uma conquista de grupos humanos contra o ambiente, contra o meio hostil, não é? Portanto, a civilização se desenvolveu naturalmente nos países frios, né? Onde a humanidade, para sobreviver, teve que construir a técnica, né? Não se desenvolveu nos trópicos, né? Em que as pessoas deitam na rede, pegam o peixe, né? E caminham nus pela... Então, havia dois grandes determinismos, o racial e o geográfico, e ambos, né, conduziam à ideia da nossa inferioridade intrínseca, natural, até certo ponto imutável, né? E é muito recente, é do século XX, a construção de uma ciência social brasileira, né, que vai se debruçar sobre a nossa especificidade, sem ser um reflexo desses construtos estranhos à realidade brasileira. É curioso que muitos dos nossos intelectuais que realizaram essa façanha de se debruçar sobre o enigma brasileiro e ir decifrando esse enigma pouco a pouco, muitos deles estiveram nas universidades de ponta da Europa ou dos Estados Unidos, né? Às vezes, Gilberto Freire estudou em Colômbia, foi aluno de Franz Boas, né? Franz Boas era, na origem, ele era físico de formação, e depois ele caminhou para a antropologia, e ele era um forte adepto da ideia da preponderância do meio sobre o homem e sobre a cultura, né? E ele, para testar essa ideia, resolveu conhecer uma situação extrema e foi morar entre os esquimós, né? Ali onde o meio é mais hostil, né? E exige... E lá ele altera completamente o seu ponto de vista da antropologia, desenvolve a chamada observação participante e se desloca completamente para o estudo da cultura, né? E vai ser um fundador da antropologia cultural, e Gilberto Freire vai ser aluno da primeira turma de antropologia cultural em Colômbia, numa ponta, né? E escreve Casa Grande e Senzala, com o Gilberto Freire, sempre foi um homem muito reacionário, eu conheci no fim da vida. E ele, já na década de 80, com seus 80 e tantos anos, ele ainda dizia, isso que vocês chamam de Revolução de 30, ele era um homem que ele não aceitava a Revolução de 30, né? Gilberto Freire foi um intelectual consagrado pelo salazarismo, né? Pela sua... Talvez tenha sido o único intelectual de grande impacto no mundo, por isso, de fato, ele foi, né? Que legitimou a presença colonial portuguesa, né? Na África. Mesmo assim, ele constrói uma obra com características revolucionárias sobre o Brasil, né? Quer dizer, ele muda o ponto de vista. Não. Não temos que olhar para os chamados grandes homens, grandes feitos, para a economia, não é isso. A nossa especificidade está na cultura, né? E quando se fala em cultura, se olha para baixo. Está na comida, está na música, está na linguagem, está no modo de ser, não é? E quando se olha para baixo, o que se vê? Não se vê mais o branco europeu, já se vê não só o índio e o negro, mas especialmente a índia e a negra, né? Que, habitando na Casa Grande, né, colonizam o colonizador, essa é uma expressão dele, né? Colonizam o colonizador. Ele mesmo tinha tido uma mucama negra que o criou, né, em contato com a cultura negra. Então, ele constrói uma obra importante, muito polêmica, mas que tem esse caráter de uma ruptura da maneira como se olha o Brasil, né? E ele joga o enfoque da antropologia cultural, que na época inédita, ele me disse, quando eu voltei dos Estados Unidos para Pernambuco,
As pessoas me perguntavam, estudou medicina? Eu dizia, não. Estudou engenharia? Não. Estudou direito? Não. Mas que diabo você estudou lá? Aí ele diz assim, eu dizia, eu estudei umas bobagens, entendeu? Porque não tinha como explicar o que era antropologia cultural em 1920, né, no interior de Pernambuco. Muito bem. Então, surge ali uma primeira né, um autor que hoje nós lemos como um autor moderno. Né, isso saiu em 1934, na Casa Grande de Senzala, e 2 anos depois sai Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. Né, que também vinha de uma experiência de ponta. Sérgio Buarque estudou na Universidade de Berlim, com os discípulos de Weber. Weber morreu em 1920, ele chega em Berlim na década de 20. Né? Ele estuda na sociologia alemã, que é uma sociologia de ponta no mundo, e escreve Raízes do Brasil. Eu acho que isso vai se sucedendo, isso é uma coisa bonita, dessa geração de intelectuais. Né? E o Sérgio Buarque percebe o Estado brasileiro sempre foi muito fraco na história brasileira. O que comandou a nossa história foi o que ele chamou de complexo ibérico, e que isso no século XX não dava mais. Quer dizer, era o que ele chamou de século americano, o século do aço e do petróleo, o século da indústria. Né? E ele vai estudar como é que essa sociedade formada no complexo ibérico vai encarar esse inevitável processo de modernização a que ela estava condenada. Né? E ele vai propor que está surgindo, nos anos 30, o grande novo ator da história do Brasil, que são as massas urbanas. Que não serão massas mais sujeitas ao clientelismo do complexo ibérico, à dominação local, e serão massas demandantes de direitos. Portanto, a questão da cidadania se colocava na ordem do dia no Brasil. Né? Nós teríamos que fazer o trânsito do homem cordial para o cidadão, e ele vai estudar, né, como as hipóteses desse trânsito na sociedade brasileira. É uma outra contribuição importante. Né? Alguns anos depois, em 42, sai a obra de Caio Prado. Aí já estamos falando de um historiador marxista. Não é? Eu falei de um reacionário antropólogo, de um weberiano sociólogo, de um marxista. E Caio Prado vai propor uma hipótese forte sobre a história do Brasil. Quando os europeus chegam aqui, não é? Eles não conseguem implantar as 3 maneiras históricas de dominação, que eram bem conhecidas. Não é? Que era a pilhagem de riquezas, não havia riquezas a pilhar nas nossas tribos indígenas, né? A cobrança de tributos, não havia como cobrar tributos de tribos seminômades, né, pequenas, né? E o estabelecimento do comércio desigual. Também não havia, ao contrário da dominação europeia na Ásia, que encontrou civilizações importantes, né? Estabeleceu o comércio desigual, ao contrário da dominação europeia na América Espanhola, que encontrou riquezas acumuladas, né? Encontrou sociedades que dominavam o ouro e a prata, tinham grandes cidades. Os europeus aqui tiveram um problema, em princípio, insolúvel, que levou algumas décadas para ser solucionado. O que fazer com essa descoberta? E a solução foi extremamente ousada, constituir aqui uma empresa territorial de produção de mercadorias. Né? Aqui se implanta se constitui na Europa uma holding multinacional, com administração portuguesa, com capitais de Veneza e da Holanda, né? Com tecnologia dos Açores, enfim, é uma grande holding que vai implantar um empreendimento mercantil territorial. Essa é a certidão de nascimento do Brasil. O Brasil não nasce como uma sociedade, como uma nação, nasce como uma empresa territorial. Né? E a implantação dessa empresa exige a reformatação de tudo, da natureza, das pessoas, da mão de obra, etc, etc. E, para não me estender muito, o Caio Prado vai propor uma hipótese de que a história do Brasil tem um sentido profundo. A nossa história é a história da transformação da empresa colonial que nós fomos na nação para si que nós seremos.
e que nós estamos no meio desse trânsito, né? E a completar esse trânsito significa realizar a Revolução Brasileira, né? É o título da obra dele, publicada em 1964, né? Então, ele como historiador, ele faz uma primeira grande síntese, desde Van Hagen, da história brasileira, e dá um passo à frente, né? Depois vem Celso Furtado, outro, que vai para Cambridge. Na época do auge de Cambridge, ele é aluno de Keynes, é aluno de Caldwell, né? Cambridge é a ponta do estudo de economia no mundo, né? E lá em Cambridge ele escreve Formação Econômica do Brasil. Entendeu? Quer dizer, nenhum deles estava na moda, entendeu? Todos eles estavam pensando no Brasil, né? Aliás, o Furtado me disse, Cezinha, não tinha computador, não tinha nada. Eu mandei de navio os originais da Formação Econômica do Brasil e eles se extraviaram. Eu tive que reescrever. Pegar as notas de rascunho todas e reescrever. Muito bem. Furtado vai olhar o sistema internacional e vai dizer tem um centro e uma periferia, né? E vai estudar esse sistema centro-periferia. O que nos deu a luz foi esse sistema mundo. E nós viemos à luz na periferia. E vai romper com a ideia de que o trânsito da periferia para o centro pode ser um trânsito mais ou menos natural. De que o que é periferia hoje terá um processo de desenvolvimento que o transformará em alguma coisa desenvolvida. Vai dizer, não, são duas realidades diferentes e que se reproduzem endogenamente. A periferia não vira centro nesse sistema, né? Ela só pode virar centro se ela operar endogenamente uma mutação. Tá certo? O sistema internacional reproduz a nossa condição periférica. Se nós quisermos deixar de ser periferia, nós temos que produzir a mutação, né? E a mutação significaria levar até o fim o processo de industrialização, né? Absorver capacidade de geração técnica, né? Completar o processo de urbanização, enfim, o Furtado pensa a modernização do Brasil, né? E uma ruptura na sua posição periférica. Então, essa geração, eu podia citar outros aqui, Rangel, enfim, muitos outros, essa geração vai decifrando o nosso enigma, vai se libertando daqueles estigmas velhos, né? E vai construindo uma inteligência que não é mais um ornamento, como dizia o Sérgio Buarque em 86, não é mais um ornamento, uma inteligência mobilizadora, né, dos potenciais do Brasil, da potencialidade do Brasil. Vai fazendo uma construção do que eu vou chamar agora de uma ideia de Brasil, né? E, a meu ver, Darcy Ribeiro é quem completa essa construção, né? É ele que anuncia a ideia de Brasil, né? Ele não surge como ninguém surge do nada, né? Quer dizer, é um esforço intelectual. Isso é muito bonito porque, reparem, todos eles eram intelectualmente otimistas. Todos eles eram otimistas. Mas era um otimismo que nascia de um gigantesco esforço intelectual, de uma grande capacidade moral. Não tinha nada a ver com o otimismo do marketing. Era um otimismo de quem teve a sensação de decifrou potencialidades de uma sociedade que estavam ocultas e que podiam desabrochar, não é? E o Darcy é um homem que completa essa construção descrevendo o povo brasileiro, o agente dessa transformação, o agente, quer dizer, a carne e a alma dessa nação, né? Darcy olha as Américas e fala em 3 grandes grupos de povos nas Américas, né? Os povos transplantados, aqueles que trouxeram da Europa a sua língua, a sua cultura, os seus costumes, normalmente exterminaram os povos autóctones e reproduziram aqui, né, as suas sociedades de origem, né? Os grupos religiosos protestantes que vieram para a América do Norte,
né? Eles transplantaram, eram grupos muito radicais, inclusive, eles vieram fugindo da perseguição religiosa europeia, né? Com a ideia de construir na América aquela sociedade de base bíblica, protestante, que eles tinham na cabeça. Eles fizeram um transplante cultural, né? O Darcy identificava também ali em torno de Buenos Aires uma presença de um transplante, né? Então, o primeiro grupo de povos que ele descrevia na América eram os povos transplantados, né? Ele via um segundo grande grupo de povos que ele chamava de povos testemunho, que são os povos que foram, né, subjugados pelo colonialismo europeu, porém mantiveram as suas características culturais, né, entre as quais uma delas absolutamente fundamental, que é a sua própria língua, né? Então nós vamos encontrar na Bolívia, no Peru, no Equador, né, os povos que falam Aymara, Quechua, né, que são massas humanas que expressam, ele fala povos testemunho, por quê? Porque eles são o testemunho da América pré-colombiana, né? Eles nos trazem esse testemunho da América pré-colombiana. E identificam um terceiro grande grupo de povos, os povos novos, né? Os povos novos, que são uma construção antropológica e humana da modernidade, que são novas realidades antropológicas e humanas, né? Resultantes da fusão dos povos que o capitalismo mundial trouxe para cá, né? E ele dizia, ele identificava o povo brasileiro, não só como Brasil, Colômbia, Cuba, né? Enfim, Caribe, né? Mas o povo brasileiro tinha uma posição, digamos assim, especial por ser o maior povo novo do mundo moderno, né? Quer dizer, nós não somos mais africanos, não somos mais pré-colombianos, nós não somos mais europeus, nós somos uma realidade humana, cultural, antropológica nova, né, que está no início da sua história. E esse é o grande anúncio que o Darcy faz, né? Nós somos um povo que está começando a sua história. No momento em que a civilização fria, que teve origem na Segunda Revolução Industrial, não é? Civilização protestante, cheia de culpa, né? No momento em que essa civilização começa a se esgotar, existe um povo novo, tropical, não é? Miscigenado, misturado, que pode anunciar um novo projeto civilizatório, né? Darcy, então, pensa o Brasil como um potencial de civilização, né? Nesse sentido, ele é um grande profeta. E eu acho que essa é a importância dele, quer dizer, ele tem esse lado sonhador, sem deixar de ser um cientista social de primeiríssima linha, né? Eu dou muita importância a esse esforço intelectual do século XX, porque ele nos fala de um Brasil diferente daquele Brasil diminuído que nós aceitamos ser durante tanto tempo, né? E ele nos fala de potenciais, ele nos fala da nossa especificidade. E ele nos legou esse esforço, isso que eu já chamei num texto de ideia de Brasil, que eu considero essencial. Não subestimem a importância disso. Imaginem um computador. Ele é uma máquina, ele tem componentes físicos, que são o hardware. Se esses componentes físicos quebrarem, ele não funciona. Mas ele também tem um componente que não é físico, ele tem o software, que é o seu programa. Se você tiver um computador intacto, mas ele não tiver um programa, ele também não funciona. Simplesmente porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Não é? Ele para agir, ele tem que ter condições materiais de agir, que é o seu hardware, e ele tem que ter instruções que o fazem agir, que é o software. Eu diria que uma sociedade também, fazendo uma analogia um pouco grosseira, tem esses dois componentes, não é? Uma sociedade tem o seu hardware, os seus prédios, as suas
estradas, as suas fábricas, né? As suas coisas, mas a sociedade tem um software. Quando nós olhamos, por exemplo, a reconstrução da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, do Japão, da Rússia, não é? Que coisa surpreendente, né? Como países que foram absolutamente destruídos pela guerra, em 20, 30 anos tinham se reconstruído. Qual é o mistério? Eles perderam o hardware, mas eles mantiveram o software. E esse software, que é a ideia de Japão, a ideia de Alemanha, não é? A ideia de Rússia, a ideia, esse que envolve história, que envolve conceitos, que envolve, não é, um sentido de coletividade, que envolve, né, essa transmissão cultural e intelectual, essa ideia permite a reconstrução. Eu acho que nós vivemos no Brasil um processo inverso. O Brasil, nas últimas décadas, manteve o seu hardware, até desenvolveu o seu hardware e perdeu o seu software. Perdeu isso que esses intelectuais do século XX construíram e que o Darcy anunciou. Perdemos a ideia de Brasil. Por isso nós temos fábricas, nós temos ruas, nós temos tudo isso, mas nós não sabemos o que fazer com tudo isso, porque nós não sabemos mais o que é o Brasil. Nós não sabemos mais aonde a gente quer ser, o que a gente quer ser, o que a gente é, para onde a gente quer caminhar. E vivemos essa crise monumental e sem saída enquanto nós não reconstruímos uma ideia de Brasil. E para reconstruir essa ideia de Brasil, pessoal, temos que olhar para esses caras aqui e temos que colocar o Darcy de volta no debate brasileiro, tá certo? Porque ele, não sozinho, não isoladamente, ele anunciou a ideia de povo brasileiro e, ao fazer isso, ele anunciou a ideia de Brasil. Ele é o nosso profeta. Obrigado.